Olá, amigos e amigas ouvintes. No comentário de hoje, quero trazer para você a importância e o papel da mídia na naturalização da extrema-direita no Brasil. E nesse latifúndio de horror que a gente está vivendo, cada um deve fazer a sua parte. E é o que eu vou fazer agora, através da minha profissão. E é justamente através de um texto escrito pela jornalista Mili Lacombe, que foi publicada no seu Instagram, é que eu vou resumir, através desse áudio, o seu texto e tentar mostrar o papel da imprensa brasileira em relação a todo esse mal que está acontecendo e poderá piorar cada vez mais, se caso a extrema-direita fascista venha continuar no comando do Brasil. O texto da jornalista fala de dados, de números e fatos. Não tem achismos, nem crença, ideologia, não tem teoria da conspiração, é a história como ela aconteceu. Até porque ela nunca foi contada como realmente aconteceu. E espero que sirva para as pessoas que ainda estão indecisas, para aquelas que acham que o Lula é ladrão, o PT roubou, enfim. Todo mundo pode achar o que quiser, mas para isso é preciso se basear em fatos, em dados. Não é momento para crendices e achismos. O Mensalão e o Petrolão são escândalos de corrupção fincado na cabeça de todos os brasileiros e brasileiras e são diretamente associados ao PT. Eles foram revelados durante as administrações petistas e nós da imprensa demos a eles, ao Mensalão e Petrolão, a devida importância. É inaceitável que o dinheiro público seja desviado. A gente precisa falar e gritar. Portanto, foi certo o que fizemos, nós da imprensa fizemos, com os escândalos na época. Mas vamos falar um pouco do petróleo. Em 1989, o saudoso Ricardo Boechat, jornalista da Band, ele até ganhou um prêmio ESSO de jornalismo, com a reportagem sobre a corrupção na Petrobras. E em 1993, 4 anos depois, a reportagem repercutiu e finalmente abriram uma CPI para investigar o esquema em que o cartel de empreiteiras desviavam verbas do orçamento da União, corrompendo políticos. Eram chamados os anões do orçamento, você deve lembrar, os mais vividos. E só pensaram em Petrolão muito tempo depois. E na época era um esquema de roubalheira enorme. Os anões do orçamento não deu em nada. A CPI deu somente em processo contra o jornalista Paulo Francis, o saudoso Paulo Francis, que morreu tempos depois de desgosto, porque toda a carga, toda a força dessa CPI foi repleta de documentos com provas. Está ali o Petrolão em 1993. Em 1995, Fernando Henrique Cardoso, na época, presidente da República, nomeou um cara chamado Geraldo Brindeiro como procurador-geral da República e renovou o mandato desse homem por 3 vezes. E o que aconteceu naquela época? Dos 623 inquéritos que chegaram às mãos do Brindeiro na Procuradoria-Geral da República, somente 60 foram encaminhados. Por isso ele ficou conhecido como engavetador de processos. Esse já falecido. Inclusive, o chamavam de o engavetador-geral da República. Estamos falando de Fernando Henrique Cardoso. Não tem Lula na época nessa história, e nem PT. Diante dessa indecência promovida pelo Fernando Henrique Cardoso em 2001, membros do Ministério Público exigiram que o Fernando Henrique Cardoso, o FHC, respeitasse a lista tríplice de nomes para Procurador-Geral da República. E o Fernando Henrique ignorou e nomeou o Brindeiro de novo. E com ele não passava nenhuma investigação na época sobre corrupção, sobre dinheiro desviados do povo. Antes do PT entrar. Aí o PT entrou. Lula assumiu. Isso é fato. E nomeou o mais votado na lista tríplice. O que aconteceu a partir daí? Entre 2003 e 2009, com o Lula na presidência, o número de operações realizadas pela Polícia Civil pulou de 18 para 236. A Polícia Federal passou a se concentrar contra crimes aos cofres públicos. Em 2007, com Lula, foram 183 operações, 2.800 pessoas presas. Não tinha lava-jato, não tinha manchetes diárias e não tinha eco na mídia. Por quê? A Polícia Federal, com Lula e o ministro Márcio Tomás Bastos, teve autonomia
melhores salários e operação de combate à corrupção. Isso é fato. Até inimigos do PT confirmam tudo isso atualmente. O PT atuou para que os escândalos de corrupção viessem à tona, coisa que nem Sarney nem Fernando Henrique Cardoso fizeram. Pelo contrário. E a mídia não divulgou a história desse jeito. E com esses dados fica provado que não foi o PT que inventou a corrupção e muito menos o partido que organizou a corrupção. Não se trata de tirar aí a responsabilidade do PT. Houve, sim, o envolvimento de membros do PT no Mensalão e no Petrolão. Mas se trata de colocar o Lula e a Dilma no devido lugar. O PT deveria ter desmantelado? Sim, claro, óbvio. Não desmantelou. Portanto, há sim uma responsabilidade. Mas o Fernando Henrique Cardoso também não fez. E por que ele nunca foi responsabilizado pelo acobertamento? Lula e o PT criaram ferramentas para que os escândalos viessem à tona, ao contrário de Fernando Henrique Cardoso, que criou ferramentas para que os escândalos ficassem acobertados. Isso também é fato. Devido à imprensa ter mancheteado o Petrolão e o Mensalão, tudo isso ficou na cabeça das pessoas. O PT roubou, escândalos de corrupção do PT, diante de todos os prejuízos que o Mensalão trouxe, a gente imaginava, se houvesse qualquer escândalo parecido com o Mensalão, a imprensa iria manchetear também. Então vamos falar do orçamento secreto, essa roubalheira que o governo Bolsonaro está promovendo, que é de bilhões de reais a mais do que o Mensalão. Cabem 600 mensalões dentro do orçamento secreto. Vamos falar desse nome? Orçamento secreto. O que ele comunica? Nada. Orçamento é uma planilha, é um nome tedioso até. Secreto comunica droga nenhuma. E não está na mídia, não é mancheteado e é crime eleitoral dos maiores do mundo. Ou seja, o nosso dinheiro está sendo desviado para comprar políticos e isso na ordem de 600 vezes mais do que o Mensalão. Por que não está na mídia? Por que não está diretamente associado ao Bolsonaro, se ele é que está promovendo? Por que não pensaram em um nome como Bolsolão, Mensalão do Bolsonaro? Meu amigo, minha amiga, se você não vai votar no Lula por conta da roubalheira do PT, então por que você vai votar no Bolsonaro? É melhor você assumir logo que vai votar no Bolsonaro, porque também você é fascista. Vamos a algumas ações do governo Bolsonaro em termos de corrupção e desmantelo em nosso país. As rachadinhas. Você sabe muito bem o que é rachadinha. É crime. E o negócio dele, da família dele, é as rachadinhas. Quase 700 mil mortos por Covid-19. Ele mente dizendo que o Pix foi criado por ele. O Pix foi criado pelo Banco Central em 2018, no governo Temer. E, mais uma vez, quero reforçar, o governo do Bolsonaro foi quem criou o orçamento secreto e que Bolsonaro não vetou de forma alguma. O Bolsonaro cortou quase 60% da verba da farmácia popular, gente. O menor nível de investimento em educação básica da história do país. Em seu governo, o Brasil teve a maior redução na expectativa de vida do mundo. O país caiu de 6 para 10º na economia do mundo no governo de Bolsonaro. 33 milhões de pessoas com fome, passou de 19 milhões para 33 milhões de pessoas. O gás de cozinha a 120 em média. Maior desmatamento da Amazônia em 15 anos. Os maiores incêndios no Pantanal da história. Vazamentos massivos de petróleo nas praias do Nordeste. Ministro aproveitando a pandemia para passar a boiada, como vocês presenciaram. Desvio de dinheiro da saúde e educação para o Centrão. 107 imóveis comprados pela família Bolsonaro, 51 deles com dinheiro vivo. E tem gente que se convence que não pode votar no PT por causa da roubalheira. Você sabia que o maior ídolo do Bolsonaro é o General Ustra? Você sabe quem foi o General Ustra? O General Ustra foi aquele comandante da ditadura na época que levava os filhos das mulheres que eram estupradas para assistirem à cena. Portanto, meus amigos e minhas amigas, o antipetismo é uma paranoia delirante que foi incansavelmente promovida pela imprensa, porque ela não se baseia em fatos e dados. Só para você ter uma ideia,
Paulo Guedes, que hoje é ministro da Economia, foi colunista do jornal o Globo durante 10 anos. Kim Kataguiri foi colunista da Folha de São Paulo. Hélio Beltrão, da Globo News. Augusto Nunes, da Jovem Pan. Alexandre Garcia, da CNN e Globo. Essas vozes sempre foram normatizadas. O governador Zema, de Minas Gerais, recentemente disse que Bolsonaro não é um risco para a democracia. E ninguém contestou. Como é que Bolsonaro não é um risco para a democracia? Está às claras. Portanto, quero mais uma vez afirmar que derrotar Bolsonaro é essencial e que estou relatando tudo isso para que a democracia prevaleça, que os menos favorecidos brasileiros sejam salvos da maldade que possa vir a atingi-los por um governo maldito. Um abraço a todos.